Vou te perguntar. Se tu tivesse que definir essa convidada em uma palavra, qual seria? Ousadia. Exuberância, eu diria. Estou Posso dizendo. mais? Pode. Autenticidade. Só mais uma, tá? Vai. A minha veveta. Pois então, eu acho que aí primeiro. ela tem Vevetas as do Sul. pernas, olha, mais lindas que vocês verão. Já comecei emocionada, já gostei das palavras, adorei, coisa boa ter essas No definições. início, Patrícia, pra mim, eu chamei de Patrícia, né? Maravilhosa, que a gente admira muito. Coisa boa de ter aqui. Tu sabe que a Paty, tu não sei se tu vai lembrar disso, mas desde que eu te contei, surgiu, ela tá na nossa lista. Eu já falei com ela. E acaba que as agendas não davam, né? Acho Aí, que é a Paty, terceira vez que a pode. gente tenta. E foi da primeira temporada, a Paty era pra estar com a gente. Agora a gente tá, acho que na 6ª temporada. E finalmente, que prazer te ter aqui. Obrigada. Prazer é meu, mas é isso, tudo é como é. Era agora o momento. É isso mesmo, é verdade. Paty, vamos começar então do começo? Quem é Paty Leivas? Olha. CPF assim, ou CNPJ? Com Não, qual é nós quem vamos é. começar Isso é uma boa primeiro? pergunta. Não, mas deve ter uma aí, que é quando eu te faço a pergunta, tu pensa. Quem é essa Paty Leivas? Não, eu acho que a Paty Leivas realmente é o CNPJ. Isso não tem dúvida, né? A Patrícia, que a Cíntia citou, é uma mulher que é múltipla, mas a Paty Leivas especificamente, eu acho que tem muito disso que vocês falaram. Energia é uma das palavras de ordem para mim, é uma das palavras que realmente me move. E tanto que eu acabei criando, né, uma hashtag que se chama Giro com Paty Leivas, porque até é uma curiosidade para vocês entenderem, eu ouvia muitas pessoas falando assim, como é que tu tá? Ai, tô na corrida. E eu dizia, nossa, mas isso não me traz uma coisa boa. Não é uma sensação legal dizer que tu tá correndo. Parece que tu não tá vivendo, né? Que tu tá sempre correndo atrás da máquina, assim. Eu disse, não, eu não quero falar assim. Não quero dizer que eu tô correndo na vida. E eu pensei, como é que eu posso dizer que eu tô em movimento, mas não estou correndo? Como é que eu posso dizer que eu tô vivendo isso? Então virou o giro. Mas Paty Leivas é um AKA, né? Um as no as, que acabou surgindo em função de trabalho. O meu nome completo é Patrícia Leivas Pacheco Carneiro. Isso pouquíssimas pessoas sabem. É o nome de princesa do interior, né? Porque Pacheco Carneiro é bem bugre. Meu pai era do Alegrete e é um nome composto. Então, é esse lado, né, de trabalho, de RP mesmo sem a formação. Isso é a Paty Leivas, essa energia, essa vontade de estar perto de pessoas. Eu acho que essa é uma boa definição. E tu sempre foi assim, Paty, desde... Tu nasceu no Alegrete, não? Não, nasci em Porto Alegre. Nasci chorando Moinhos de Vento, legitimamente. Mas nem tive nunca relação, assim. Hoje até tenho bons amigos lá. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostou de estar no meio de pessoas. Tem uma passagem muito interessante, assim, da minha vida de escolinha, né, de primeira infância, assim, que a minha mãe dizia que eu queria ser sempre a última a sair do coleginho, porque filha única, então chegava em casa, não tinha com quem brincar, e eram outros tempos, né, gurias, os estímulos eram outros, então tá na escolinha ali brincando de forma lúdica e mexendo com terra e coisa assim, era o que eu gostava, e eu gostava de ter gente em volta, então eu fazia ela ficar esperando até a última criança ir embora, e daí eu ia embora. Então, sempre gostei de estar no meio das pessoas, mas nem sempre fui, assim, tão extrovertida e tão energética, vamos dizer assim. Eu tenho uma fase adolescente bem moody. Adolescente. Introspectiva, toda de preto, só fazia foto com cara amarrada. Isso até é uma coisa engraçada, que quando eu comecei a fazer terapia, eu fui revisitar álbuns. E encontrei várias coisas que depois eu fui trabalhando. E uma delas era isso, a minha adolescência, ela foi muito de cara fechada. Né? E é engraçado, que eu já vou entrar num papo muito legal aqui pra gente puxar, que eu comecei a sorrir mais em fotos, olhem que louco, tá? Quando eu comecei a me relacionar com homens.
quando eu comecei a ter amigos, e não é assim, emocionalmente ou sexualmente, mas quando eu comecei a ter amigos, quando eu tinha só amigas mulheres, que é aquela coisa bem infantil, assim, eu era bem de cara amarrada. Que coisa interessante, já fez terapia, faz terapia? Na verdade, eu sempre me dei bem com o sexo masculino, assim, eu tenho uma facilidade, porque eu tenho uma mentalidade muito masculina, assim, eu tenho uma polaridade muito forte, e isso é uma coisa que eu trabalho bastante, para aumentar a minha polaridade feminina, mas eu tenho uma facilidade de entendimento dos homens, então isso sempre me fez estar bem ao lado deles. Eu não gostava dos mimimi de mulher, assim, então isso me incomodava um pouco. E aí, é muito fase mesmo, tu olha, assim, nitidamente nas fotos. Mimimi de mulher, tipo, o quê? Tipo, muitas coisas. Eu sou muito prática em todas as coisas da minha vida, assim. Então, coisas que são muito... eu não faço, eu preciso do fulano que faça, né? Isso tudo sempre me deixou muito travada, assim. E eu ia lá e fazia, né? Então, agora, isso eu trabalho bastante. Trabalho pra tentar ficar mais na polaridade Tu feminina. sempre foi muito independente, assim? Sempre. Paty? A Paty é uma pessoa que eu tenho um convívio largo com a Paty. E eu acho que uma das características da Paty, assim, a gente que já trabalhou muito com evento, com noite, a Paty é uma pessoa executora. Ela é criadora e executora. Então, quando tu chama a Paty para alguma coisa, ela nunca vai entregar aquilo na qual ela foi contratada. É impressionante isso. Ela veste a camiseta e ela vem como uma representante daquela marca que está chamando ela. Isso sempre me chamou muita atenção, porque isso não é muito comum no mercado. Eu acho que estou te trazendo esse meu olhar CNPJ, não CPF, de amiga, de madrinha de casamento. Mas é um olhar, assim, de ver que esse tipo até de profissional, hoje em dia, até cada vez, não sei se tu tens isso, mas está cada vez mais escasso e valioso, né? Isso até é uma coisa que é super controversa quando a gente para e pensa em mercado de trabalho, porque existem marcas que adoram isso e existem marcas que não querem, porque realmente eu viro uma representante da marca com muita facilidade. As pessoas, elas me colam na marca, né, e isso vira, assim, ponto pacífico. Então, para algumas marcas, às vezes é complicado, porque elas dizem, não, eu não quero uma representante tão ferrenha, tão forte, né? E às vezes adoram. Então, eu tenho, assim, inúmeros nomes para citar, se fosse o caso, de marcas que eu já não trabalho há muitos anos e as pessoas ainda, né, me relacionam. Exatamente. Então, isso é bem forte mesmo, mas é isso, é porque eu tenho muito amor pelo que eu faço, assim. Então, quando é para fazer, vamos fazer bem feito. Isso é uma grande verdade. E mesmo que a gente tenha, né, como tu falou, uma larga experiência juntas, acho que faz mais de uma década, né, amiga? Então, é numa época diferente, mas isso exacerbou, acho, na minha personalidade. É uma das coisas que, por mais que a gente penere, né, a vida vai fazendo a gente aparar arestas e polir os nossos skills, mas isso realmente continua. Tu sabe que uma coisa que me chama muito atenção, assim, agora a gente tá aqui analisando a Paty, né, mas me chama muito, que é assim, ó, falando em profissional, tu vem de uma geração de RPs, tá? Vários nomes que a gente poderia citar. E aí nós, como profissionais, que nós não somos jovens, assim, a gente teve essa transformação das redes sociais, né? Que movimentou o trabalho de todo mundo teve que se adequar de alguma forma. E pra mim, tu foi, entre as RPs, e sem sombra de dúvida, eu acompanhei teu trabalho há muito tempo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que melhor fez essa transição. Tu conseguiu fazer isso de uma forma muito boa, natural, não ficou fake, porque todo mundo teve que se adaptar, então acho que teve tentativas e erros de todo mundo. E isso pra ti foi pensado, foi natural. E daí tu criou produtos, entre aspas, que nem o Giro, que nem o #Believe, sabe? Tu conseguiu trazer isso e trazer as marcas que trabalham contigo de uma forma muito bacana. E continuar fazendo esse teu trabalho de RP, enfim, tudo isso. Foi pensado, foi planejado, foi acontecendo, como é que foi? Vou fazer 2 observações em relação à tua fala. Primeiro, eu não sou RP. Eu falo RP, né? Mas não posso, eu sou formada lembro. em Direito. Verdade. E inclusive, já me incomodei com RP, então não. Depois tá? vão depois sou relações aqui... públicas, como eu sei, eu sou relações públicas de formação, mas também não sou mimizenta. Então, assim, licença poética, porque mesmo assim, ela não podendo se intitular em relações públicas, está corretíssimo isso,
ela dá uma aula. Não, isso que eu pra ia dizer. muita Eu RP. sou da comunicação também. Eu acho uma chatice esses mimimi Então nos da sua... inspiremos nessa Ela é melhor que um monte de advogada, RP. né? É. Nos inspiremos mas nessa é advogada. assim como eu também, né? Sou de formação, bacharel. Não, mas tá é. certo? Tá certíssimo. Corrige pra não A virem nos gente incomodar corrige, depois. tá E assim, certo, né? Exato, eu acho que assim, eu sou uma excelente comunicadora Isso. e sempre fiz muito bem gestão de relacionamento, que Isso. foi inclusive Que são cadeiras do Relações É, Públicas, e inclusive. foi então, uma força que eu trouxe depois e cunhei mesmo isso, gestora de relacionamento. E a outra observação que eu vou te fazer, que eu vou te corrigir, é sou jovem sim. Não, eu fale por você. Então tá. Tá, ok, continuemos. Sou bem jovem. Tu tá com que idade, pai? Eu faço 49 esse ano. Mas tenho um espírito muito jovem mesmo, então assim, friso muito isso, porque eu realmente acredito que a jovialidade ela tá muito na cabeça e na forma da gente, né, agir e levar o dia a dia, assim. Então eu me considero super jovem Não, real. o que eu quis dizer é que eu acho que a gente não pode se comparar uma geração que tem 18 anos Claro, hoje, 20 anos. sim. Eles sabem o que estão fazendo com as redes sociais desde que eles Não, e nasceram. eles são Nós, nativos, exato. nós Eu somos acho uma que- geração que viveu a transição Olha do online, só. do offline para online. Isso. Que eu quis dizer. E eu acho que... Eu não me acho jovem, nem de jovem. Eu acho que a idade é uma questão de cabeça. Mas quando eu usei essa palavra de não somos jovem, é nesse ponto. Eu acho que a gente teve que aprender o que o jovem, nessa caracterização de frase que eu usei, não precisou. mas eu já vou contestar aqui já Diga, imediatamente. Eu acho que a gente tá aqui, inclusive, para dizer assim, olha, como é que tu, uma mulher madura, ninguém vai contestar de ser maduro. Maduro. Tu pode ser maduro com 85 e maduro Com com 30, 20. com 30, com a né? maçã. Como é que com essa tua maturidade toda, até pros próximos, tá? Tu lida com a imaturidade dessa geração que vem sem a experiência. Olha, Meu Deus! palmas. Arrasou. Ei, Paty, tu viu como eu melhorei? Arrasou. Eu acredito muito que tem uma frase do Dado Schneider, né, que é incrível, assim, que ele diz: nós somos imigrantes digitais. Eles são nativos, né, nasceram já com toda essa tecnologia fazendo parte da vida e cada vez mais. Vocês imaginam daqui a 10 anos os que estão nascendo agora e que já vão trabalhar a partir da inteligência artificial? É uma coisa que a gente não consegue nem prever como essas pessoas vão agir, porque muitas das coisas que nós fazemos hoje, parar, pensar, não sei o que, não tem mais essa necessidade. E quando a gente diz, mas que medo, sim, mas quando a internet surgiu também era um medo. Como é que a gente ia se comunicar? Eu tenho também um exemplo incrível, assim, quando eu tinha 14 anos, eu fui passar uma temporada na Europa com os meus padrinhos que moravam lá, e foram 3 meses. E eu me comunicava com a minha mãe por carta. Gente, eu que tô aqui na internet todo dia, eu me comunicava por carta. Entendeu? A carta levava uma semana para chegar. Então, nós vivemos isso ali, logo aqui atrás. E tivemos que fazer, né, essa grande pivotagem, assim. E é um 180 graus que não tem desver. Nós nunca mais seremos o que fomos. E cada vez mais a gente precisa da adaptação. A minha adaptação, ela foi muito natural porque eu não achei que era um bicho de 7 cabeças. Quem ficou se julgando ou controlando ou querendo ter domínio completo, né, do que a rede oferece, aí se deu mal. Porque quando tu joga na rede social, por exemplo, tá solto. Cada um vai pensar o que quiser, vai achar o que quiser. Então, quando tu começa a fazer julgamentos, que, por exemplo, no nosso dia a dia a gente tem, mas é minimizado, né? Porque são poucas pessoas, tem um grupo aqui, tu pode fazer uma apresentação para 200 pessoas, para 1.000 pessoas, para 10.000 pessoas, mas ali na rede pode ir para milhões e tu não sabe. Então, quando tu quer ter o controle disso, ferrou. E eu não tive esse desejo de controlar, eu só fui. E aí foi natural, assim. Mas agora eu acho incrível e posso dar vários exemplos. Depois, quem quiser, pode me mandar direct, né? Quem tiver nessa faixa etária. Eu tenho muitas mulheres fazendo trabalhos muito legais em todos os segmentos, né? Gente fazendo look do dia, gente falando sobre autoconhecimento, gente falando sobre maquiagem. Tudo tem para mulheres maduras. Né? Porque a maturidade pode vir, como tu disse, com que a qualquer gente idade. pega uma transição, né? E é maravilhoso, mas tem um lado cruel muito forte, porque a gente tá tendo que desbravar, né? E a gente tá tendo que desbravar, eu acho que com uma mentalidade de um incentivo a poder, ou uma liberdade de poder reconhecer só as suas falhas. E não os seus dons.
porque isso nos bota em condição ostensiva, né? O exibido, e a rede é uma coisa extremamente de exposição, de tu ir ali e te exibir, literalmente, onde a nossa geração foi criada que ser feio, inclusive. Então tu pensa que para essa galerinha que tá vindo agora, que vem isso solto, liberto, a gente não tem ideia de onde isso vai parar. Mas eu concordo contigo, Paty, não existe mais o desver. Ou se habitua ou se habitua. E gurias, falando de coisas práticas, nós somos uma geração que ela tem muitos cacoetes, né? Muitas coisas que foram falhas na nossa criação. Nós somos filhos de pais que não nos colocaram para fazer terapia. Hoje, a maioria dos pais já coloca os seus filhos criança para fazer terapia. Então, a maioria de nós não. E por quê? Tu Porque sabe? aí que tá, porque os nossos pais não vieram dessa educação. Terapia É cultural, pros meus né? pais era coisa de louco. De louco, exatamente. Então Exatamente. existe uma ignorância. A homossexualidade estava no CID como uma doença mental. Exato. Então, fora todo o boom digital que a gente está vivendo, tecnológico, a gente está vivendo um boom psíquico, um acesso à informação, a velocidade da mente, de coisa, de liberação de dopamina, que também é uma novidade. Prova é também que será que a gente está tão certo porque há estudos já falando que o nosso cérebro está diminuindo, está emburrecendo? Então, tudo isso a gente está atravessando. O que a gente vem há não sei quantas milhões de anos só evoluindo. Então, e nós estamos passando por isso. E é uma geração, até foi uma fala também do Carpinejar, a geração sanduíche. É uma geração que vai ficar muito tempo viva e ela cuida dos filhos e cuida dos pais. Porque os pais estão vivendo muito mais tempo, nós vamos viver muito mais tempo e nós temos os filhos ainda, né, quem os teve. Então, assim, é uma geração que tem que ter cuidado para todos e às vezes não sobra cuidado para ele. Gente, nós somos sobreviventes do raito de sol. Os nossos pais deixavam a gente usar raito de sol. Com Coca-Cola. Então assim, vocês entendem que isso gerou câncer de pele, que isso gerou as manchinhas que eu tenho no colo. São coisas que parecem assim, não vamos pensar nisso, mas são coisas. Nós viemos de uma geração com menos cuidado para coisas que hoje são muito importantes. Vamos Que é o lá. conhecimento, né? Essa A questão. gente é fruto do boom da indústria alimentícia do ultraprocessado. Exatamente. Nós que fomos, quem é que não comeu uma pastelinha, tomou uma Pepsi no café da manhã no bar da escola? Isso é fato. Imagina, eu não consigo simular o meu filho hoje comendo um Cheetos e tomando uma Coca-Cola de manhã. Isso não existe, eu converso. Inclusive, a minha conversa hoje de manhã com ele foi sobre reposição de proteína, de carboidrato. Se eu falar de carboidrato, proteína com a minha mãe, a pobrezinha vai ficar assim, calma aí, minha filha, me explica tudo, Então, assim, é tudo muito. É que eu acho que é tudo muito para nossa geração, sabe? E é o que tu disse, Cami, conhecimento. Mas é porque a gente só consegue mudar os parâmetros ou questionar quando a gente tem conhecimento, né? E eu acho que os nossos pais vieram de uma geração que deu isso pra eles. A nossa, ela, graças a Deus, eu acho que essa coisa da terapia, da questão da alimentação, de tudo isso que a gente tem consciência hoje, agrega como um todo, né? Para as crianças, para tudo, assim. Paty, como é que tu vê isso hoje, né? Que eu sei que tu conscientemente fizestes a opção da não maternidade, enfrentou essa pressão social, inclusive, que é um horror, que é um saco das pessoas, mas por que tu não vai ter, né? Porque tem muito disso ainda, porque tem mulher que não quer a maternidade, tá tudo bem. Inclusive, tem muita mulher que não se assume, que não quer a maternidade, é mãe e aí ainda negligencia um filho. Então, assim, por favor, né? Em 2025, a gente tá aí para fazer aquilo que nos faz bem. Como é que tu enfrenta tudo isso? Como é que tu encara tudo isso? Como é que tu vê essa geração de fora? Me traz um pouco desse teu olhar dentro das escolhas que tu fez hoje de ter as atitudes de uma jovem. Eu sofri pouco. Te confesso que, assim, essa pressão, ela praticamente não existiu. Talvez ela tenha sido velada, né? Eu acredito que eu tenha amigas e grupos de pessoas que podem ter falado nas minhas costas, né? E, inclusive, outro dia, eu gravando um podcast com a Débora Tessler, ela ainda disse isso, eu te julgava, até o momento que eu entendi, né? Porque é isso, as pessoas que te amam e que querem o teu bem, elas entendem esse ciclo
que, entre aspas, é o normal, né? Como sendo bom para todo mundo. E não é. Que é o que vai te fazer feliz, Exato, teoricamente. Teoricamente, exatamente. Então. Mas foi talvez... uma escolha, Paty. Sempre total, foi uma escolha sempre, tua. Não foi. teve aquele titubear. Não, dos 39 para os 40, eu tava vivendo uma relação onde a pessoa tinha muito desejo de ser pai. E aquilo começou a me dar uma ansiedade. Eu sou uma pessoa zero ansiosa. E eu comecei a ter muita ansiedade, tipo assim, a ponto de fazer, né, impelir coisas físicas. Eu engordei 10 quilos nesse trâmite de não aceitar aquilo ali e querer me ver livre, entre aspas, daquela pessoa, sem acabar a relação, porque era uma relação que era muito gostosa e legal. E eu via aquilo como, nossa, ele me ama muito, se ele quer ter um filho comigo, como é que eu vou acabar com esse cara? Mas eu comecei a ver que, nossa, não dá. Chegava a me dar, assim, um nervoso. E aí, aos 39 anos, eu terminei essa relação e vivi perfeitamente a consciência de que eu não queria ter filhos nessa vida. E aí foi muito legal, porque é uma liberdade, né? Quando tu faz uma escolha, por mais... Pra mim não foi difícil, não vou mentir aqui, sabe? Mas assim, por mais diferente que ela seja, you're on your shoes. Tu tá ali calçadinha no teu sapato, tu vai pra onde tu quiser depois dali. E que bom tu conseguir ter essa consciência, porque na verdade o que eu acho é que tem muitas mulheres que quando vem aquela idade, os 35 famoso, ai, mas se eu me arrepender, mas sei o quê. E às vezes elas não querem, que é aquilo que tu falou, acho que tem uma pressão grande pra essa vida perfeita que tá incutida na sociedade de que tu vai casar, e tu vai ter filhos, e nanana. Tem uma coisa que é, assim, foi também um processo, né? Porque talvez se eu tivesse casado mais cedo, né? Talvez outras coisas tivessem acontecido. Mas é a frase lá do início, tudo é o que é. Então as coisas foram, os meus relacionamentos amorosos foram acontecendo a ponto de não gerarem esse desejo. E realmente, quando eu entendi, né, conscientemente de que eu não tinha esse desejo de abrir mão de algumas coisas minhas, foi muito fácil. Foi muito fácil escolher. Mas, claro que existe, assim, até, sei lá, 2 anos atrás ainda tava ouvindo, não, mas vai ter. Eu disse, gente, não vou, agora sou uma velha, não vou ter mais. Mas, assim, ainda tinha. Aí, só para. Ou tu é velho ou tu é jovem? Não, óvulos velhos. Ah, não, aí eu... Para, eu sou uma gente, não jovem com aceita óvulos. mais Pelo isso, amor te de corrija, Deus. não. Eu sou geminiana, Eu sou vocês uma vão deixar eu jovem uma de louca óculos aqui. velhos, ela se corrigiu. Isso, calma. os óvulos só. Tá. Não tem nada a ver com eles, estão lá A dentro. cabeça é jovem, os óvulos é velho. Fica, é um equilíbrio. Tem uma diferença. E o joelho agora tá dando Tu problema não me também. vem com essa, É um jovem porque eu tô do- com 53 e me chamaram lá nos meus exames de Cláudia Raia. Olha, então, tu não, mas cuidado, Tu vem chega. dizer que tu com 49 é porque tu não fez os teus testes Mas lá. talvez tenha chegado aquela coisa assim, mas de repente se tu mudar de ideia, agora o pessoal cansou, não tem mais essa conversa, tá estabelecido e felizmente não. encerrou. Até porque eu acho que falo um pouco mais abertamente sobre isso também, né? Que eu acho super importante. Mas eu vou dizer pra vocês que é muito legal ver o quanto cada vez mais isso não é um tabu, não é um problema. Apesar de haver, como eu te disse, acredito que há sim julgamentos aqui, assim, vamos separar Relatos. o julgamento, que nós estamos, a gente bate forte nessa tecla, julgamento, não cabe julgamento, para o questionamento, né? Porque vamos bater um papo, Paty. Amiga, e filho, mas o julgamento, assim, ai, que horror, não Tem, vou ter filho, mas tem. que não temos mais espaço também. mas tem. Não deveríamos ter, mas É. acho que ainda tem sim essa coisa, mas depois ela vai se arrepender. Não te interessa, Não, a e tem vida Não não ter é a alguns liberdade tua. de conversar sobre e ouvir a diferença maravilhosamente bem, com maturidade de, né, ouvir o diferente, não querendo impor a sua verdade. Pode trazer a sua verdade, mas não querendo impor a sua verdade. Até porque eu acho que a tua trajetória ela é uma coisa muito peculiar. Ela não é o básico, o normal, o lógico, né? Tu foge aos parâmetros. E eu acho isso maravilhoso, porque muito se aprende te olhando, conduzindo a tua própria vida. Tu tens uma independência tua, conquistada, nata, que é muito legal de ver. E é inspiradora, por isso, mulheres que inspiram. E o legal, eu acho que é de perceber, é que, assim, muitas vezes, aí eu vou voltar um pouquinho na tua pergunta anterior, não foi planejado, tá? A transição para a internet, eu não te respondi isso. Mas, assim como também não foi planejado essa minha trajetória dita, vou botar entre aspas, porque não existe, né? Não existe normal e anormal, mas essa trajetória, entre aspas, não normal, né? By the
book, vamos dizer, que é aquela. É que não se vem as formar- palavras certas. É que não é mas assim, se formar, conhecer alguém, casar, ter os filhinhos, pipipi. Então, não foi essa trajetória dita, né? culturalmente, né? Exato. Essa coisa. O que eu acho que rola muito é, assim, pessoas que vão ter, e eu já senti isso muitas vezes, e tá tudo bem, porque é teu, né? O sentimento é teu. Mas eu acho que tem pessoas que ficam com pena. Porque o amor de um filho, com toda certeza, eu sei mesmo não os tendo, eu sei que ele é o maior amor do mundo. Então, assim, eu não vou ter. Eu acho que tem gente que fica com pena, sabe? De que pena que tu não vai ter isso. Mas aí eu faço sempre um contraponto que eu também não tive irmãos. Eu sou filha única. Eu nunca tive o amor de um irmão ou de uma irmã. Então, são amores que eu não vou viver e vivi muitos outros. Então, assim, talvez eu tenha um apego maior aos meus amigos em função de não ter tido irmãos, né? Eu tenho uma coisa muito maternal, apesar de não ter sido mãe, com os meus amigos. Então, assim, são coisas distintas e a vida foi trazendo. Eu não fui, assim, de caso pensado, até porque eu não sou uma pessoa focada, gostaria de ser mais. E, assim, mais determinada, sabe? Quero isso, quero aquilo. Mas a minha vida foi muito fluida, assim. As coisas foram acontecendo e eu fui aceitando as benesses, porque elas nunca vieram pouco. As coisas sempre vieram de forma muito boa, muito bonita, assim. Então eu fui aceitando, dizer, mereço, tá bem, pode vir, sabe? E aí foi fluindo, assim, mas nada foi de caso pensado, sabe? Eu vou fazer isso agora. E aí a única coisa que foi de caso pensado foi isso, terminar esse relacionamento para poder viver a liberdade da minha escolha. Sim, bons ventos foram te levando, mas aí, te ouvindo falar, eu fiquei pensando assim, o que te levou exatamente, qual foi o quero fazer terapia? Ao autoconhecimento, eu acredito que isso aí leva todo mundo pra terapia, mas teve um gatilho ali que te levou, porque assim, tu mesmo falou, tu é independente, tu claramente é muito bem resolvida com as tuas escolhas, tu foi sendo levada pra bons caminhos e aproveitando e reconhecendo esses bons caminhos. O que te levou? Em que momento isso? Há quantos anos tu faz terapia? Faz muito pouco, vai fazer 2 anos agora. Eu tenho uma psicanálise, né? Mas assim, eu sempre fui muito, não, me resolvo. Sempre fui muito assim, né? Eu me resolvo. Buscando muito. A partir dos 40 anos, eu busquei muita coisa ligada ao autoconhecimento. Só que muitas coisas, como diz uma amiga minha, soluções mágicas. Né? Eu fui muito pro lado esotérico, eu fui muito pro lado das questões ligadas a isso, a astrologia, a numerologia, as coisas do universo, e isso foi me trazendo uma sensação de plenitude ali, não, tô bem aqui, tô entendendo. Aí, num dado momento, eu fiz um trabalho muito legal com um palhaço, né, com o Márcio Libar, que veio do Rio de Janeiro e fez um trabalho aqui, e inclusive foi a partir da Débora Tessler, e aquilo ali me despertou, não, mas tem uns gatilhos aí que tem que dar uma mexidinha, tem coisa para arrumar, não tá tudo tão certinho assim. E porque ninguém tá tão certinho assim, né? Eu digo e afirmo assim, hoje a minha vida não tem BO, mas assim, não tem BO grandão daqueles, né, da gente, meu Deus, que difícil, mas coisinha a gente sempre tem, e na gente, né, como eu disse, lapidar os nossos skills, trabalhar em cima das nossas fortalezas, não em cima dos meus problemas. E aí eu comecei a ver, olha, tá precisando, mas levei muito tempo para aceitar fazer esse tipo de movimento, né, buscar essas coisas. E trabalhei bastante com a Rosalia Schwark, nossa amiga em comum, que trabalha muito com o pra frente, vamos olhar pra frente. Mas comecei a ver que tinha um passadinho lá que tinha que mexer. E aí uma amiga minha, que é muito esotérica também, a Ariane, que trouxe essa psicanalista. E para mim era uma questão, assim, de não ser uma pessoa daqui, da aldeia. Eu não queria, né, nenhum demérito, mas eu não queria alguém que tivesse conhecimento prévio, né, ou talvez o próprio julgamento, mesmo o melhor dos profissionais. Eu queria realmente alguém isentaço. Que não assim. te conhecesse em nenhuma esfera. E aí foi legal, eu faço terapia online com uma psicanalista paulistana, e é ótimo, já quis parar, e ela disse, não vai parar. Não desculpa, te dei alta. Não vai parar, E é ótimo, uma vez por semaninha ali, 45 minutos. E qual, se tu pudesse dizer assim, da parte que iniciou a terapia, que eu acho fundamental, tá? Eu sou super a favor de terapia.
E sou uma pessoa, não sou esotérica, mas sou bem holística, mas eu sou muito a favor de terapia, porque eu acho que tudo soma, né? Da Paty que começou pra Paty de hoje, qual que tu acha que foi teu maior ganho? Tu consegue identificar isso? Eu já solucionei várias coisas, assim, já resolvi vários perrenguinhos, assim, de coisas bem ligadas, porque existe uma grande verdade que provavelmente todo mundo saiba, mas é uma verdade dolorida, que é a maior parte dos nossos problemas vem dos nossos pais. Né? Então a gente está aqui para desenvolver isso e ninguém tem culpa de nada. É como muitas vezes chega para nós, não é o que eles fazem, né? É como a gente absorve. Então eu consegui trabalhar várias coisas relacionadas à minha existência como filha e, nossa, assim, várias amarras já muito nós desfeitos, assim, em pouquíssimo tempo, como eu disse para vocês. Mas o legal da psicanálise é que, eu não sei se, né, a galera que está nos ouvindo, assim, entende muito, eu faço divã, então, na real, sou eu parada, sem nem olhar para a pessoa, falando. E o bom é que a maior parte das coisas sou eu mesma que me dou conta. Ela não te faz perguntas? Eu não sei como é que é a psicanálise. Tu começa a falar sobre alguma coisa, mas ela te dá gatilhos. Normalmente é livre associação, e aí quase sempre tem uma frase de efeito no final, assim. Que ela dá. Agora essa minha última sessão vou contar pra vocês, porque foi muito legal, porque eu trouxe, né, uma situação que eu disse, nossa, eu sinto assim que eu voltei pra uma mesma situação, tipo, tô vivendo de novo uma mesma situação que eu já tinha dito que eu não queria viver. E ela disse assim, sim, mas tu tem que entender que tu tá sim andando em círculos, só que é uma espiral pra cima. Então tu não tá no mesmo lugar. Tu estás andando em círculos, evoluindo. Tu não tá correndo atrás do rabo. Não, tu tá evoluindo. em espiral. Em espiral pra cima. Eu disse, nossa, que legal. Já me aliviou. Obrigada, Adorei. Valeu. Valeu o ano do... Sim. Posso te pagar adiantado? Vou te pagar o de 2025 adiantado. E teus pais são vivos? Meu pai é falecido já há muitos anos. E tive uma relação bem conturbada com ele da adolescência em diante, assim. E achava que todos os meus problemas eram relacionados a ele. E aí depois fui descobrir que não, né? Que tinha umas tretinhas pra resolver ainda com a mãe. O bom é que ela tá viva, deu pra resolver tudo. E isso que eu queria voltar ali, quando a gente começou a falar sobre a relação, que eu achei interessante, que tu disse, né? Que tu começou a sorrir mais depois que tu te relacionou mais com homens. Foi uma infância de muitas meninas, isso, era amigas meninas, tudo isso em casa. O teu pai era casado com a tua mãe? Sim. Não? Sim, ele permaneceu com a minha mãe até o falecimento, mas não era nem isso, assim, eu tinha amigas meninas, mas a minha infância não foi com muita gente, assim, porque a minha família é muito pequena, e primos e coisa, mas não era, a gente não tinha aquela coisa de familhão, assim. Então eu fui uma guria que viveu muito, assim, eu ia pro clube, meu pai insistia que eu jogasse tênis, eu nunca soube jogar, né, eu não vou pro beach tênis por isso, porque eu sou péssima, não tenho essa coordenação motora fina. Mas eu era uma guria solta no clube, assim, então era isso, eu gostava daquela liberdade dos guris, assim. Qual era o teu clube da época? No União, Grêmio Náutico União, ali na Quintino, vivi minha infância toda ali, assim, e tive essa coisa, porque para mim a associação era muito ligada a isso, assim, a estar perto de meninos, parecia que eu estava mais livre. Pois é, isso que eu ia te complementar, assim, que me parece que está relacionado pela tua fala, a liberdade. Tanto que tu falou, mulher mimimi, que a mulher é mais mimimi, é mais demorada, né? Tem mais drama para as coisas na tua concepção, e o homem te traz isso, assim, essa coisa de estou livre, eu vou fazer, posso ir, voltar. E isso se coloca em várias camadas da vida, né? Porque, por exemplo, a liberdade financeira é uma coisa que muitas mulheres, infelizmente, ainda hoje não têm. Né, porque viveram essa vida, né, que foi, abdicaram de trabalhar em função de filhos, muitas vezes não fizeram faculdade ou não foram escolher o que iriam trabalhar por causa disso, e ainda existe isso muito hoje, e é super legítimo para quem escolheu também, né, porque aí que tá, não tem certo e errado, para quem escolheu isso e é feliz com isso, tá lindo, mas essa liberdade também, para mim, tem essa questão muito de ser um pouco mais masculina, né? Porque o homem sempre teve o dinheiro dele, então ele escolheu as coisas que queria fazer. E eu, desde cedo, também fui muito assim. Eu quero poder escolher o que eu vou fazer, para onde é que eu vou viajar, o que eu vou comprar. Isso é a liberdade financeira que te permite, Exatamente, né? Só ela, né? Porque todas as outras coisas tu pode ter qualquer coisa, né? Mas se tu não tiver liberdade financeira para essas escolhas, infelizmente tu é tolhido.
né? Mas assim, isso é uma coisa que eu trabalho bastante para ficar num meio do caminho saudável, entendeu? Para não ser mais aquela pessoa que precisa fazer tudo porque não, eu quero ajuda, quero que paguem alguma coisa para mim, quero que me ofereçam, quero que me convidem, quero me colocar cada vez mais nesse polo feminino. Tu te permite ganhar colo? Tu Sim, consegue já isso, super, assim? Foi um super. momento em que não... Provavelmente teve um momento que tu te atropelava, não te permitia. Hoje tu Sim, consegue. super. Mas isso já tem um processo de bastante tempo, assim. Mas super. E inclusive, hoje consigo pedir. Porque antes eu só aceitava se viessem, né? Hoje eu consigo pedir. Se adivinhasse, quase. Né? E consigo pedir, consigo reclamar se não ganho, né? E consigo sair dos lugares onde isso não é bem visto, assim. E hoje, como é que é o teu universo feminino com as amigas? Não, né, que eu conheço um pouquinho da tua história, então eu sei que tu tem a mãe, a Dinda, todo esse teu universo. Mas hoje, como é que é o teu universo com as tuas bestes, assim, aquelas que ele é mais solto, ele é mais livre, ali tu também te transforma, busca a tua transformação junto com essas pessoas que te trazem mais confiança, mudou? Na real, eu acho que evoluiu muito, assim, eu tenho, óbvio, um grupo, né, a gente tem os pequenos grupos, o núcleo duro, né, que ele também é transitório, porque as pessoas também passam por diferentes momentos na vida delas, né, e em alguns momentos elas vão ter mais tempo pra ti e em alguns momentos menos, então existem amigas que são como tu, é pra sempre, mas hoje a gente quase não se fala e tá tudo bem, né? Não é nenhum problema. E existem as pessoas que eu tenho mais conexão, assim, diária. Mas ainda assim é muito solto. Eu não tenho amarras nem com as minhas amigas, assim, de, tem que falar, né? Quero saber. Claro que algumas pessoas às vezes estão passando por alguns momentos que tu vai dar um pouco mais de atenção porque elas necessitam e eu também peço ou, né, elas entendem isso em algumas horas. Mas não tem aquela coisa de só posso sair contigo, se eu sair, tu tem que te convidar. Não, eu tenho vários grupos. E outro dia até eu escrevi sobre isso no Instagram, assim, porque tá acontecendo agora um evento super grande nos Estados Unidos, no Texas, e eu era para estar lá e acabei não indo. E é muito legal, porque todos os dias alguém me manda uma foto com alguém. Dizendo, falamos em ti, queríamos que tu estivesse aqui, sabe? Então eu me sinto muito presente no lugar mesmo. De uma certa forma, tu estás lá. Mesmo não estando. E aí é legal porque tu sente o quanto tu é Querida. benquista, exato. E aí eu falei, e são amizades recentes, né? Eu falei, a gente fazer amizades recentes na adultez é muito presente, legal. E é saber que a gente tá numa boa trajetória. É um presente. Né? Porque tu não estagnou, tu não tá ali parado naquele teu grupinho que já te aceita. Não, tu tá testando outras coisas, outras pessoas. Tu tá assim. te transformando, né? E porque aprendendo. Tu tá atraindo outras coisas. E é outra, legal. né, gurias? Isso é muito legal também. São pessoas com skills completamente diferentes dos meus. E com capacidades cognitivas completamente diferentes. E de idade também bem inferior. Né? Então, assim, muitos amigos na faixa dos 38, 40 anos, que quando falam assim, não, mas tá parecido. Eu disse, não, gente, eu vou pro 50. Então, eu entendo que pareça que eu tenho 42 ou 43, mas não, é uma grande diferença. Né? Então, é muito legal isso, assim, ter amigos 10 anos mais jovens que ainda estão fazendo coisas super disruptivas e pensam em mim mesmo estando lá. Muito legal. Sim, tu tá inclusa tanto na programação dos mais novos quanto dos mais velhos e tá super bem. Eu tô amando envelhecer. Eu acho que a gente tem uma diferença entre a pessoa que envelhece e a pessoa que apodrece. Sabe? Porque assim, o envelhecer é rico, é bonito. Envelhecer, ficar velho é a única condição que a gente tem de não estar morto. Tem que ficar velho. Eu ia dizer, outra opção é pior. Né? Então, assim, mas eu acho que quando a gente porque se referir à velhice como uma coisa pejorativa, ficar velho, porque o velho é sábio. O velho é consistente quando a gente segue, né, num caminho de autoconhecimento, de evolução. Pode chamar de piegas, clichê, o que tu quiser, mas a cabeça vai ficando boa junto. Agora, tem gente que não envelhece, tem gente que apodrece. E eu acho que isso é o que queima o filme da velharada legal, tu entendeu? Eu tô busco me tornar todos os dias uma velha muito legal, apesar de ser uma jovem de 50 anos, 3, vou fazer, mas
Porque a gente muitas vezes olha só para fora. Mas se a gente for olhar os órgãos da gente, eles estão sim oxidando a cada dia. Eles estão ficando, eles não são mais aquela corzinha cor-de-rosa, eles estão ficando cinzas. Mas o colorido que vibra de dentro de ti, a energia que vibra de dentro de ti, essa sim vai te sentenciando à medida que o tempo cronologicamente, a gente vai ficar escravo de uma juventude de aparência. Né? Então, assim, eu vejo muita gente velha, extremamente alto astral, jovem de atitude, jovem de energia, e muita gente jovem velha, de apodrecida, de rancorosa ou de não grata à vida. Então, assim, é bom de ver uma mulher de 49 anos se relacionando com a galera de 30 e poucos, sendo disruptiva, independente, e buscando essa trajetória. Eu já te vejo aqueles videozinhos daquelas vozinhas entrando no cruzeiro, dançando e mexendo com todo mundo, Pati Leivas na quinta idade, E né? gurias, abrindo a verdade, né? As pessoas, elas melhoram se querem melhorar. E pioram se não se cuidam, e se não se cuidam não só fisicamente, né? Mas não cuidam do psicológico, como isso, estão presas, às vezes, em conceitos que são muito mais antigos do que a idade que elas têm. Então, isso é o que realmente apodrece. Eu concordo total contigo. Eu criei uma hashtag nova, que na verdade eu já comecei a usar há algum tempo, mas eu vou trazer quadros quinzenais. E ela é meia idade inteira. Então, é isso. A gente tá na meia-idade, mas inteiras, né? Plena. Uma mulher de 52 anos dessa, quem não quer em casa, gente? Zé Krupp não vai deixar, mas quem Olha não aí, quer? Zé. Né? O Zé. E o Zé também tá 50, 53, tá É o gato, tá é meio isso. inteiro, Zé. Mas eu Não, sabe, tá bem inteiro. E outra, tá? Que eu e o Zé, a gente contestou isso. Porque todo mundo diz assim, ai, vai ficando mais velho, os defeitos vão só aguçando, vão só ficando piores. Não mesmo, se tu não te trabalha. Não vem com essa. A gente não... E foi muito legal, porque inconscientemente, não foi nem combinado, mas nós dois, como parceiros de vida, amigos, vão ter que ficar nos aguentando, né? Queremos ficar nos aguentando pro resto da vida. A gente não aceitou esse estigma, uma crença limitante do caceta, que onde é que tá escrito que porque o velho fica mais chato? Não, vamos aceitar. E os nossos filhos, né, que são os maiores, as testemunhas dizem, cara, tu e o pai, quanto mais velho vocês estão ficando, mais legais vocês estão ficando, mais amorosos, até isso, vocês são mais amorosos, vocês são mais leves, vocês são... Olha que coisa boa. Por favor, E né? A gente isso- tá aqui pra ser disruptivo. E a gente espera, né, como qualquer coisa, a fruta madura, ela não é mais gostosa, mais saborosa, mais doce. Isso é que nós deveremos também fazer. A gente tem que amadurecer para melhor, não para pior, né? E se cai do pé, o que acontece? Vira fruto novo. Vira fruto Vira novo, germina e vai. É isso Mas aí. óbvio, tu vai aceitar? Eu não aceito. É isso. Paty, conta o que vai. O meia-idade inteira. Sabe o que eu lembrei agora? Tu falou do meia-idade inteira. Tu sempre foi ativa nisso também, eu acho. Lembra que tu tinha. Eu achava muito legal um perfil. 40 a mais, né? Como é que era? Eu cheguei a fazer, mas não rolou muito. Mas eu achei muito. Mas tu chegou, teve ali algumas. Eu achava tão legal o jeito que tu fazia aquilo. Agora teve uma onda, né? E tem muita gente falando sobre isso. Eu fiquei muito. Foi muito controverso para mim pensar em falar sobre isso especificamente, porque assim, meu perfil não é um perfil de que vai falar sobre 50 a mais, não sei o que, eu não vou estigmatizar, entendeu? Tem muita gente que cresceu muito na internet sobre isso, e é muito legal, porque são pessoas que conseguiram pontos de conexão fortíssimos, né, com mulheres que têm essas mesmas dúvidas, mas às vezes não tem amiga para conversar. Então a internet, ela possibilita muito, né, esses pontos de convergência e a criação de comunidades. Mas eu não quero que o meu perfil seja bitolado a isso. Então eu resolvi fazer como é o Pati Leiva Sincerona, que ele acontece volta e meia, mas aí agora, por uma série de fatores ligados a trabalho, eu disse, não, eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais organizada. Então a cada semana, uma semana vai ser um Pati Leiva Sincerona e uma semana vai ser um meia-idade inteira. O meia-idade inteira vai entrar muita coisa também das coisas que eu faço, dos procedimentos, né,
também físicos, não só psicológicos, mas das coisas que eu faço para estar melhor e me sentir melhor. Porque a história do de dentro para fora é um fato, mas o de fora para dentro também, gente. Também, Estar equilíbrio. bonita também me deixa mais firme nas minhas decisões, mais segura de algumas coisas. Então, eu também quero contar a partir daí. Porque a maior parte das pessoas não tem acesso às mesmas coisas que nós muitas vezes temos. Quer seja por relacionamento, quer seja por possibilidades, né, de trabalho. Mas elas têm que saber que é possível. Né? Tu pode não ter... por que tu tem esse rosto com 52 anos? Porque tu vem te tratando e fazendo um acompanhamento com um dermatologista, exatamente, há muito tempo. Então não é milagre. Entendeu? E não é genética, porque tu é branquinha, né? A lemoa, clara. E comecei a ter esse cuidado tardio, com 40 e poucos anos, o que a minha filha de 28 já tem. Já tem, exato. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente mostrar para as pessoas que é possível estar bem, né? E o estar bem também, ele vai ser muito relativo, porque tem gente que se sente bem de um jeito, tem gente que se sente bem de outro. Mas eu vou mostrar as coisas que eu faço para que eu me sinta bem e talvez possa servir para várias outras pessoas e conectar. Então, uma idade inteira vai ser bastante disso. Também vai ter bastante coisa ligada ao autoconhecimento, mas todas as coisas que eu faço em mim. O Sincerona não. O Sincerona, ele pode ser aspectos do meu pensamento em relação a qualquer coisa. Às vezes, assuntos mais polêmicos, né? Eu quero ainda começar a ter uma interatividade maior com a audiência. Quero que as pessoas me digam o que elas gostariam de saber de mim, né? Mas o Sincerona, ele é para ser mais controverso, assim. É para dar realmente a minha opinião. A hashtag tá criada, já tô usando, acho que faz um ano aí, mas hoje tem pouca coisa ainda e eu gostei muito da sonoridade, né? E eu acho que ela tem uma coisa lúdica, assim. Estamos na meia-idade, porque, vamos lá, não sei se vou viver até os 100, mas até uns 90 tava bom, né? Então... Eu já tô dizendo que eu quero viver até os 106. 111. Não, até mudou, porque eu já tenho uma amiga que nasceu em 1983 e eu disse que eu quero ver todas as minhas amigas centenárias. Bah. Então eu tenho que ver até os 111. 111 é bastante, mas é um número bem cabalístico. Acho que dá pra botar como pinala. Dá, né? pois é. Eu que paro de fazer amizade jovem, né? Porque Porque os meus filhos centenários, coitado, eles não precisam disso, né? Me ver com quanta trabalheira se que tu eu vai vou estar dar pros bem, pobres. faceira, andando com as tuas pernas, Eu vou é ser um prazer. 25. É um prazer. E gurias, assim, ó, é tão louco, né? Porque a gente sabe muito pouco do que realmente existe hoje no mundo como possibilidade. Esse evento que eu disse pra vocês que tá acontecendo, que é o SXSW, o ano passado, uma das tracks deles, dos caminhos lá, eles falavam muito sobre longevidade, porque a medicina hoje tá muito avançada e a gente não sabe bem o que tá acontecendo, né? A gente sabe o que deixam chegar. Mas assim, eu não duvido, gurias, que daqui a 10 anos exista realmente alguma coisa que nos faça... Eu fiz uma cadeira da neurociência que fala que o corpo humano, ele é prontíssimo, facinho para viver 200 anos bem. 200 anos Imagina. bem. Funcional, não é 200 anos... Então, a gente que faz tudo Ameixa apodrecido, como eu Sim. digo. Bem. Na minha cadeira de neurociência. E é isso, né? São conhecimentos, como tu disse, Cami, cada vez mais emergentes e que fazem com que as nossas escolhas façam o nosso futuro. Então, mas, gente, por favor, a autorresponsabilidade vai ser a palavra do momento. A história ali ontem, né? Um imperador morria com 30 anos. 30? Hoje tu olha uns jovenzíssimos. Entrevistamos uma menina de 30 anos. A minha mãe com 49 anos não tem uma foto, tua mãe com 49 anos. Era uma senhora. Se a gente Imagina olha a que ia estar foto, com é essas verdade. pernocas de fora. Nós estamos falando da nossa geração. Então, vocês querem me dizer que a Júlia com 100 não vai poder ter um filho com... Ela vai ter 200 e um filho com 100, quem vai saber? Eu acredito muito também. Acho que, claro, né? Nós não presenciaríamos Vai ter filho isso. com 100 anos, olha o cálculo. Não, meu Deus do céu. Eu fiquei um pouco tensa com essa Não, situação. mas aí, gurias, aí vocês devem ter visto também, rolou era um meme, né? Mas rolou o
esqueci o nome dele agora lá, o Elon Musk, com uma avatar, com um Sim. bebê dentro da barriga. Vocês não viram ele cozinhando com uma mulher? Não vi. Uma mulher avatar, assim, com um bebê dentro da barriga, porque daí é isso, talvez eu não vá poder, mas a minha clone avatar lá, ou como vai ser o nome, o da Tesla, eu vou ter uma A Pati Teslinha. Leivas A Tesla da Paty. Tesla, né, que quando eu tiver 90 anos, ela vai poder gerar ali a minha criança, se eu quisesse lá e resolver ter. Mas, gurias, assim, neste momento, tudo é Por elucubração isso que ela mental. funciona na internet. Vocês entenderam onde essa cabeça vai? Mas é que é muito e louco. aí, tu acha que é uma internetzinha básica, uma revolução tecnológica paralisou o Pati Leivas? Não, inclusive ela já está pensando no clone dela lá na Tesla. Já tô vendo. Para ser uma das futuras esposas do Elon Musk. Também clone, porque até lá ele também já vai ser Eu clone. vou dar uma dica pra vocês, deem uma olhada, bota no Google aí, Museu do Futuro Dubai. Ele é um museu louquíssimo e tem uma sala, turma, que ela tem... É lindo, e ela tem todos os embriões de todos os seres vivos do planeta. De plantas, animais. Todos. E é uma coisa, claro, artística, né? Aquilo não é verdade, é uma luz, mas que parece os embriões, é uma loucura. Mas é fictício. O embrião é uma Não coisa é real. fictícia. Sim, é uma Tá, arte. mas é uma arte, mas inventada ou copiada? Não, tudo que existe, de certa forma, o que a gente pensou Tá. já existe, de certa Tá. forma. Então, aquilo ali foi criado para que a gente pense, olha, no futuro, quando teve a Arca de Noé, né? Sim. Agora tem aquilo ali. Tá. Então, quando o tucano azul lá... o embrião tá ali. Tu entende que é como se fosse uma Jesus. biblioteca De genética. Meu Deus do céu. E, gente, é muito louco. A outra dica é essa. Pesquisem sobre o SXSW, que é esse evento que Sim, acontece. esse evento eu já ouvi falar E muito. que é muito Muito legal, legal. assim. Agora vai ter algumas coisas, tem uns pós acontecendo aqui. No meu perfil ali eu tô sempre falando sobre essas coisas. Então, e quem tiver mais interesse também pode me mandar um direct, eu mando algumas coisas legais. Mas assim, a gente não sabe nada do que tá acontecendo. Por isso que eu digo pra vocês, não duvido que daqui a 20 anos, realmente, tu possa chegar e assinar um termo lá com teu médico, dizendo que tu quer viver até os 125, e ele vai fazer por onde tu viver até os 125. Só que aí, como hoje, a partir das tuas escolhas é que tu vai ou não chegar a esse ponto, né? Ó, novidades com Pati Leivas. A gente já pode fazer outro. Futurismos, Não, futurismos. da Pati Leivas. Dá pra fazer assim, só um assim, só de futurismos com Pati Leivas. O que você acha? Futurismos com Pati Leivas. Já temos outro quadro. Pati, o que te para? O que te paralisa? Tem alguma coisa? Porque tu é uma energia que vai, né? Pra cima, pra frente, enfim. Tem alguma coisa que te para, que te... Putz. Foi uma coisa que me deixou bem preocupada. Saúde, né? Agora, eu tive 2 episódios de um deslocamento de joelho. Então, deu uma travada na minha vida, né? Porque, assim, aí tu não tem o que fazer. Tu tem que parar e consertar, sabe? Porque, assim, não adianta a minha energia, não adianta o meu desejo, não adianta a minha liberdade financeira, não adianta eu não ter os filhos, mesmo que tenha os gatos em casa, para poder viajar o mundo. Se eu tô com o meu joelho ferrado, eu não caminho. Não tem a saúde. A saúde... Então, eu acho que é a única coisa, né? Eu tenho 1000 questõezinhas minhas, assim, né? Vamos lá, vamos falar de flaws. Eu tô falando só de skills, vamos falar de flaws, assim. Eu tenho muita questão ainda com o corpo, com não engordar, com me sentir mal se eu tô acima do meu peso. Então, isso é uma coisa que me tira do meu eixo bom, né? Me deixa Porque tu oscila, oscila, oscilo tem isso. muito. Minha vida é conseguir Uma emagrecer briga com a balança. ou tentar não engordar, Ah, entendeu? Eu sei, às vezes nunca existe um parou. É ou tentar emagrecer ou tentar não engordar. Sempre. A minha vida gira em torno disso. Fico muito insegura quando tô acima do meu peso. Mexe em todo o meu psicológico, assim. Então, é uma questão bem séria sendo tratada, ainda não resolvida. E tenho certeza que muitas mulheres padecem disso, não só por pressão da sociedade. Isso são coisas traumáticas bem de infância. Não, e bem de infância, assim. Tu era uma criança mais gordinha? Eu era uma criança bem gordinha e fui colocada num ambiente onde eu me sentia muito deslocada, no balé. Ah, E aí aquilo ali traumatizou.
entendeu? E hoje eu trabalho, mas assim, a inadequação que eu sentia naquela época me vem muito forte cada vez que eu tô acima do meu peso. Isso é uma questão realmente que para algumas pessoas não existe e para outras é a vida inteira. A questão do joelho, ela não teve nada a ver com peso, foi realmente uma questão de mobilidade. Mas, assim, então, essas pequenas coisas me travam no dia a dia, né? Essas coisas que são resolvíveis, assim, como a insegurança, quando eu aumento de peso, mas isso eu vou conciliando, vou tentando, né, ajeitar aqui, ajeitar ali. Agora, quando realmente uma questão física, né, te acomete, não tem o que tu fazer a não ser parar. Então, para mim, foi bem ruim, assim. Agora, por exemplo, esse ano, eu tenho uma questão que é fazer uma cirurgia de joanete, que também vai me impedir de ficar girando por aí durante um mês, mais ou menos. Isso me causa um pouco de ansiedade, apesar de eu não ser ansiosa, mas isso me gera, né, uma preocupação, exato. Mas vocês sabem que é engraçado falar também, porque eu acho que é super importante quando a gente tá, né, assim, num patamar que as pessoas acham, mas a vida é toda legal. Não, não é bem assim. A enchente, ela me deixou muito pensativa em relação a várias coisas. E ela me trouxe uma tristeza muito grande, assim. Me trouxe até porque eu vivia a enchente muito diferente do que eu vivia a pandemia. Na pandemia eu estava casada, então tinha um companheiro ali no diário, né? Eu sou uma pessoa muito grude, então a convivência no dia a dia com aquele meu ex-namorado foi muito proveitosa durante a pandemia, foi muito agradável, assim, a gente se fortaleceu muito. E na enchente, não. Eu tava solteira, super socada em casa, muito dedicada a ajudar os outros internamente, porque eu sabia que, conscientemente, eu não fui pra linha de frente. Eu não tinha... não tinha estofo, não conseguiria estar lá lidando com as pessoas no dia a dia. E sabia disso e já não fui, né? Então fiquei na retaguarda, fazendo muitas coisas, mas muito dedicada. Então ali eu fiquei muito entristecida, assim, me pegou de jeito mesmo. E eu me vi numa situação onde eu pensava assim, a minha vida é tão extraordinária que eu não posso parar, eu não posso não fazer coisas extraordinárias. E ali a terapia foi muito boa, porque ali me fez entender que eu estava atrás de meio de um conceito que não tinha ninguém atrás de mim, querendo que eu fizesse as coisas, era só eu me cobrando, né? E ali eu dei uma acalmada. Eu inventei que eu queria escrever um livro, eu inventei que não sei... Para, sabe? Tipo, não. Caceta, tu tá triste, não faz nada, sabe? E me permitir não ter aquela vida tão extraordinária durante um certo momento. Claro que, como é natural para mim viver assim, eu não consigo ficar muito atrás. Mas eu me respeitei e me dei uma liberada, assim, sabe? Tipo, parei de me cobrar. Então, isso eu acho que foi um grande salto quântico, assim, do ano passado para esse. Paty, como a nossa temporada é Mulheres que Inspiram, profissionalmente, uma mulher que te inspira por profissional, assim. Tem duas pessoas que trabalham nessa área, né? É que agora isso deu uma mudada, mas tem uma pessoa que sempre foi muito icônica para mim, assim, nessa área de gestão de relacionamento, de eventos e coisa assim, que se chama Ana Zambon. Ela é de São Paulo, eu fiz muitos trabalhos com ela, e ela foi, eu acho que, uma das primeiras pessoas que eu olhei e disse assim, quer fuder o que essa guria faz, assim. Isso lá, 15, 20 anos atrás. E ela continua sendo muito potente no mercado, assim, mas mudou muito a trajetória, sabe? Mas tem muitas, como eu disse para vocês, hoje, na própria internet, mulheres da nossa faixa etária, que a Cami tá fora dessa, tem muitas coisas boas a falar e a nos trazer, né, de informação, assim. Então, eu não gostaria de dar uma pessoa, assim... Uma entre várias que ela poderia citar. E uma mulher, assim, geral. Uma mulher... como tu gosta de dizer. Eu que sou de poucos palavrões, mas uma mulher, assim, que eu sei que tu considera no todo. Tem? Aí que tá...
parece... Uma das, É, tá? não, Porque parece- a Paty, ela Parece é multi. boba que eu não tô trazendo pra nossa realidade aqui, porque eu tô, né, realmente expandindo, assim. Sim. Mas uma que eu gosto de tudo relacionado. Gosto do jeito que ela trata as pessoas, gosto do jeito que ela trabalha, gosto do jeito que ela enfrenta as suas questões. Ivete Sangalo. Adoro, acho uma energia, acho essa coisa assim ela tá... Geminiana é geminiana, É, né? e tá assim, né? Puxei Tu é de a poucos brasa pra palavrões, assar eu da sou minha demais, então ela tá cagando, estão achando bonito, estão achando feio. Tem lá o marido dela, que é 10 anos mais novo, maravilhosa. Quando ela fez isso, não era normal, né? Agora tá mais tranquilo e mais aceito, mas 20 anos atrás, né? Ou 15 anos atrás, sei lá. E ela fez, eu me lembro que foi uma coisa, eu vi assim, acho que foi a festa de 45 anos dela, que ela fez uma festa da Hello Kitty. Eu disse, minha ídola, entendeu? Tipo, tudo que eu queria fazer na vida era os 45. Quem sabe dos meus 50 eu faço uma festa de aniversário da Hello Kitty. Mas tem que ser da Hello Kitty também? Mas é porque tu eu adora adoro. Hello Kitty. É que eu adoro essas coisas bobas, Não, mas lúdicas. Eu tu tenho um laço da faria Mini. De Hello Claro que Kitty faria. ou de Mini? Dos dois, 50 e 51. Vamos pensar assim. Adorei. Mas é isso, assim, eu acho autenticidade na veia, sabe? E eu acho que tu falou, né, autenticidade, uma das minhas palavras aí, então eu gostaria de cada vez mais poder ser Ivete. Então, assim, antes da última pergunta, agradecer a Vivo, a D1 Empreendimentos, a Gobi, que nos recebe hoje aqui nesse espaço lindo. Para finalizar, então, Paty, deixar o microfone contigo. O que a Paty de hoje falaria lá pra criança, Paty? Só vem. Só vem. Porque, como é que eu vou dizer pra vocês, assim, a gente não tem como saber. Agora eu vou me emocionar. Conseguimos! Tocamos na criança, na Hello Kitty. A gente não tem como saber o que vai acontecer, né? Então a gente tem que viver. É bonito isso, porque a criança da Paty, a jovem da Paty, a velha da Paty, nós trouxemos todas elas hoje aqui. E isso é um presente que tu tá dando para nós, porque é genuíno, que é de coração. E é muito bom quando a gente cria esse ambiente de respeito, de amor, de confiança. Às vezes controverso, mas porque a gente tá aqui para todo mundo crescer juntas, que eu adoro isso. A gente agradece do fundo do coração as tuas lágrimas, porque elas para nós são a representatividade de que o Te Contei, ele cumpriu com êxito o seu objetivo, que é mulheres que inspiram. Paty Leivas, com certeza uma grande gaúcha que faz a diferença aqui da nossa cidade.